Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós chegamos a mais um momento do estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. E louvado e engrandecido seja sempre o nome de Deus nesses momentos em que tivermos, porque nós queremos pela fé. E se estamos aqui, não é porque essa pessoa desse lado aqui te cativou, não é porque essa pessoa, quem sabe, falou coisas agradáveis que você gostou, não. Eu tenho certeza que não é por isso. Eu nutro no meu coração. Eu tenho certeza e convicção de que é unicamente pelo poder do Espírito Santo que atuou em você, que mexeu com você, que comoveu você, a ponto de você ouvir e atender ao chamado de Deus. E meu coração pulsa de alegria ao ver que não somente eu, mas outros se permitiram ter essa experiência na presença de Deus. Eu tenho certeza que cada vez que nós nos encontramos aqui, nós não voltamos como era. A gente não volta a ser o que estava antes, não. Algo de especial acontece dentro de cada um de nós. Algo dentro de nós muda. Nós damos passos em direção a Deus. Passos em direção à eternidade junto ao nosso Deus. Em que eu creio pela fé que em pouco tempo estaremos junto com Ele, não tendo mais um momento, mas toda a eternidade, aprendendo diretamente dele, da fonte. Vai ser de fato maravilhoso e eu quero te ver lá. Eu quero estar junto com você lá. Então vamos fazer tudo o que for preciso para comparecermos a esse lugar, tá bom? Antes de nós fazermos nosso estudo, né, de sexta-feira, o estudo adicional, né, que é o complemento ali, o fechamento do estudo da semana, nós vamos fazer a nossa oração, né? Vamos buscar a presença de Deus como nós sempre fazemos, para assim sermos impressionados pelo poder do Espírito Santo. Mas eu não posso deixar passar a oportunidade de pedir para você se inscrever. Davi, eu já sou inscrito, por que é que tu pede isso todo dia? Bom, eu não sei quem é que está sendo alcançado. A plataforma não diz, olha, tu teve uma visita de fora, tu teve a recorrência da mesma pessoa, eu não sei. Aqui aparece apenas números, olha, tu teve 2, 3, 4, 5, e eu não sei quem são as pessoas. Então, pensando que, quem sabe, a cada dia apareça pelo menos uma pessoa diferente, uma pessoa nova, uma pessoa que, quem sabe, caiu de paraquedas aqui e disse, deixa eu ver o que é que esse rapaz está falando, ver se tem alguma coisa que me agrada, alguma coisa que proceda de fato da palavra de Deus. Então é para você que eu falo. Se inscreve no canal. Deixa, me permita, por favor, eu ser uma influência na tua vida. Eu sei que eu tenho muito a melhorar, mas quem sabe eu tenho alguma coisa boa a agregar na tua vida. E eu gostaria de fazer isso, somar positivamente a você, te auxiliar, te animar, te convidar todos os dias a ter um momento com Deus. Eu tenho certeza que quando a gente tem uma pessoa assim ao lado da gente, nos puxando, nos empurrando, quem sabe nos levantando, nos mantendo, nos erguendo, a vida é bem melhor. As coisas ficam mais fáceis, ficam mais prazerosas, agradáveis. E eu quero fazer exatamente isso com você, dentro do contexto do relacionamento com Deus. Porque vocês me ajudam. Davi, eu te ajudo, vocês me ajudam. O simples fato de eu saber que você vai estar me esperando já me dá ânimo e alegria de dizer, opa, eu tenho que estar lá. Eu não vou deixar o meu amigo esperando. Então eu vou comparecer por amor a ele, por consideração a ele. E eu quero fazer isso por você. Então se inscreve, deixa o gostei, comenta, compartilha. Vamos crescer essa comunidade. Eu conto com você. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. O Senhor tem nos conduzido todos os dias para esse momento e tem sido maravilhoso, Pai. Nós temos aprendido tanto, o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, que ele pulsa de alegria ao saber e entender que isso é graças ao Teu poder, à Tua misericórdia, a redenção proposta pelo Senhor ali na cruz do Calvário. Ah, Deus, como é bom
ouvir a tua voz, quando lemos a tua palavra. Que mais uma vez a gente possa te ouvir e possa se impressionar, e possa se alegrar, se maravilhar, ter prazer em estar na tua presença. Queremos pedir, Senhor, também o perdão dos nossos pecados. Nós não somos santos, nós somos pecadores, nós somos inclinados para o mal. Quem sabe hoje mesmo a gente já perdeu a paciência com alguma coisa que aconteceu que fugiu do controle. E aí a gente, quem sabe, já falou algumas coisas que não deveria ter falado. E é por esse tipo de coisas que nós pedimos perdão, Pai. Porque nós sabemos que esse tipo de reação não é algo que o Senhor deseja para a nossa vida. O Senhor quer algo muito melhor para nós sabemos isso. Então, perdoa os nossos pecados, derrama a graça de Cristo, os méritos de Cristo sobre nossa vida, a justiça de Cristo, Pai. Porque pela fé, nós confiamos unicamente no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como de costume na sexta-feira, a gente faz a nossa recapitulação, né? Um resumozinho ali do que a gente estudou nos dias da semana. Caso você, quem sabe, não tenha estudado, fugiu do controle aí, da sua ordem, né? Quem sabe estava muito cansado, alguma coisa deve ter acontecido, e aí você possa ter perdido algum dia. Então, nós vamos fazer uma recapitulação. A minha orientação, é claro, é pedir para que você vá lá no dia, tá aí no canal, você pode ver a playlist e tal, tá tudo bem direitinho. E aí você fazer o estudo na íntegra. Mas também você pode aproveitar e fazer aqui um resumozinho junto comigo, né, que vai servir do mesmo jeito. A gente vai abordar ali o tema central do dia, tá bom? Então vem junto comigo, vamos fazer a nossa recapitulação. E por último a gente vai encerrar com chave de ouro, a 12ª semana, a penúltima semana desse trimestre. Estamos já terminando a lição sobre o livro de Êxodo, sobre esse maravilhoso livro. Então vamos juntos. Começando por sábado. Vamos ler aqui o verso para memorizar, vamos trazer a memória. O tema de sábado foi: peço que me mostres a tua glória. Opa! Alguém está interessado em conhecer a glória de Deus? Quem foi essa pessoa? Se você fez a lição, você vai saber quem é. O verso diz assim, ó: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse verso ele é muito interessante e emblemático, porque a gente vai ver durante o estudo da semana que ele foi trazido à tona em um momento muito singular, um momento muito especial. Um momento em que, de fato, a pessoa de Moisés pediu para conhecer a Deus, pediu para ter mais intimidade com Deus, e aí Deus se mostrou para ele, Deus mostrou toda a sua glória, e a glória de Deus é refletida na sua bondade, no seu caráter, em quem ele é. Deus compassivo, misericordioso, justo, fiel, amoroso e tantas outras coisas que de fato fazem a diferença na minha e na sua vida, trazendo à tona a importância e relevância que esse Deus tem para cada um de nós. O estudo de sábado aqui na introdução trouxe uma analogia bastante interessante, que foi fazendo uma comparação com uma realidade escolar. Dizendo o seguinte: olha, uma criancinha que está ali na primeira série do ensino fundamental, se ele aprender a ler, se ele aprender a contar até um determinado número, ele vai ter alcançado o sucesso, o êxito, o objetivo daquela etapa do estudo escolar. Porém, se um mesmo aluno tiver as mesmas prerrogativas, as mesmas qualidades, as mesmas competências, porém estando agora na etapa do primeiro ano do ensino médio, esse aluno não vai ser visto como aquele que alcançou a meta, a perfeição, não. Porque ele está muito aquém do esperado para a etapa que ele está. Então, isso nos traz à tona o seguinte aspecto: todos nós
estamos vivendo em etapas diferentes. Não adianta você se comparar a mim e eu me comparar a você, não. Estamos em momentos diferentes. Estamos numa mesma jornada, percorrendo uma mesma trilha, indo em direção ao mesmo lugar, buscando a pessoa de Jesus. Porém, em momentos diferentes. Paulo certa vez disse o seguinte: olha, eu tenho muito para lhes falar. Eu tenho mais coisas para revelar para vocês. Mas vocês não estão prontos. Vocês não estão preparados. Então eu tenho que dosar, eu tenho que maneirar, eu tenho que equilibrar para não ser uma experiência desagradável para vocês. Vocês estão numa situação como se estivesse ali um bebezinho tomando um leitinho. Vocês ainda não estão prontos para o alimento sólido. Isso requer um processo, isso requer etapas. Então, a jornada cristã é exatamente isso. O povo de Israel tinha a sua jornada, Moisés tinha a sua jornada, cada um dentro da sua particularidade tinha ali a sua jornada de relacionamento com Deus. E todos estavam em níveis diferentes. A questão é bem simples. A pergunta é bem simples para a reflexão. Dentro da etapa que eu e você nos encontramos, como é que estamos? Será que estamos perfeitos? Como perfeito é o nosso Deus? Ou será que dentro da etapa que nós estamos, ainda estamos deixando a desejar? O estudo dessa semana se focou no personagem Moisés. E com esse personagem nós vamos extrair algumas lições e ver a etapa em que ele se encontrava, o desejo de dar passos mais e mais para perto de Deus, ou seja, querendo avançar nas etapas e querendo avançar de maneira perfeita. E vamos entender que Moisés é um bom exemplo para mim e você seguir e se espelhar. Tá certo? Vamos para o tema de domingo. O tema de domingo foi a tenda do encontro. Esse tema foi bastante interessante porque ele trouxe à luz uma verdade que até mesmo eu não conhecia. Eu achava que a tenda do encontro, o tabernáculo, era a mesma coisa. Se tratava do mesmo lugar. A gente viu no estudo que não era assim. A tenda do encontro, ela foi instituída, ela foi levantada muito antes do tabernáculo. A tenda do encontro, ela ficava fora do acampamento, enquanto o tabernáculo ficava no meio do acampamento ali, sendo no centro, ao redor das tribos, das 12 tribos. A tenda do encontro, Moisés armava sempre que queria ter um particular com Deus. Imagina marcar um lugar para se encontrar com o teu melhor amigo. Olha, nós vamos definir que aquele lugar, aquela esquina, aquela lanchonete, aquela pizzaria, aquela praça, a igreja, a calçada, vai ser o nosso local de encontro para a gente papear, para a gente se relacionar, para a gente colocar o assunto em dias. Pronto, a tenda do encontro era isso para Moisés. Ele levantava a tenda do encontro e ali tinha o seu momento com Deus. Ali ele tinha o seu particular com Deus, o seu momento prazeroso com Deus. Eu imagino que Moisés, ao fazer isso, ele desenvolveu uma amizade muito estreita com Deus. A ponto de, quem sabe, ser bastante transparente, sem máscara, sem receios. Falar o que de fato se passava no seu coração. Imagina, por exemplo, Moisés tendo um dia daqueles, sabe, aquele dia que às vezes você tem, e que você chega e diz, meu Deus, esse dia não vai acabar. Eu imagino que Moisés tinha dias assim também. Afinal de contas, lidar com pessoas não é nada fácil. E aí, quem sabe, no finalzinho do expediente do dia, Moisés ia lá e armava a tenda para desabafar com Deus. Colocar para fora as suas angústias, as suas tristezas, as suas demandas, aquilo que, quem sabe, deixou ele um pouco irritado. Olha, deve ser algo bastante terapêutico o que Moisés fazia. E esse é o primeiro exemplo para mim e para você no estudo de domingo. Que tal nós também termos a nossa tenda do encontro? Davi, eu vou armar uma tenda? Não é isso, calma. Estou querendo dizer que você precisa, quem sabe, ter um particular com Deus. Desenvolver mais essa amizade com Deus. Ser mais íntimo de Deus. O estudo falou que enquanto Moisés fazia isso, o povo todo saía das suas tendas e ficava observando, olhando, esperando, aprendendo, admirando aquilo que Moisés fazia.
O contexto bíblico apresentado no estudo do domingo diz: eles ficavam em estado de adoração. Gente, eu acho que era uma cena linda. As pessoas tudo nas portas das suas casas, observando e esperando Moisés sair do seu particular com Deus. Imagina só essa cena. Deve ser algo de fato assim extraordinário. Vamos partir para o tema de segunda. Afinal de contas é só um resumo, né? O tema de segunda diz assim: para que eu te conheça. Moisés, ele subiu ali no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, após ele passar 40 dias ali intercedendo pelo povo e tudo, pedindo perdão para que Deus, quem sabe, deixasse para trás aquilo que o povo fez. Afinal de contas, o povo tinha se arrependido e tudo. E aí Moisés chegou à conclusão seguinte: olha Deus, eu tenho vindo aqui à tua presença, já aconteceu isso cerca de 7 vezes, mas eu cheguei à conclusão que eu não te conheço. Eu sei quem é o Senhor, eu sei o que o Senhor já fez, eu conheço o teu poder, a tua atuação, quem sabe até as tuas intenções, porque o Senhor já deixou claro, mas eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ter mais profundidade com o Senhor. Como assim ele queria conhecer mais? O que ele já tinha não era suficiente? Às vezes eu e você detemos apenas o conhecimento intelectual. Porque, quem sabe, está faltando em mim e você era aquilo que Moisés queria, um conhecimento pessoal. Conhecer o caráter de Deus. Conhecer como Deus era, de fato. Sabe aquelas pessoas que têm um relacionamento tão próximo, que a ponto de, por um olhar, saber o que se passa ali, o que está acontecendo, entender. Minha esposa, às vezes, se comunica comigo apertando a minha mão. Ela não precisa nem falar, mas eu já entendo o que ela quis dizer. Um olhar já é suficiente. Isso revela o quê? Intimidade. Uma mãe sabe o que se passa no coração do filho sem o filho precisar nem falar. Eu já vi relatos de mães entendendo que o filho está passando por alguma situação turbulenta, complicada. Só ela em ouvir a voz do filho, o tom da voz. Ei, isso é extraordinário. Era exatamente isso que Moisés queria ter com Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Agora a pergunta é, para quê? O que era que Moisés queria com isso? E aí no estudo a gente viu no contexto bíblico. Senhor, eu quero te conhecer para te agradar. Para te fazer feliz. Para brotar no teu coração um sentimento de prazer na minha vida, no que eu estou fazendo, no tipo de vida que eu estou vivendo. Essa era a razão, o motivo pelo qual Moisés queria conhecer mais a Deus. Para fazer mais a vontade de Deus. Obedecer mais a Deus. Olha que exemplo extraordinário para mim e para você. Já pensou? Em seu momento de oração, você orar e Senhor dizer: Senhor, eu quero te conhecer para te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver os teus planos, os teus desejos, os teus desígnios. Como seria maravilhoso? Como isso é o ideal para mim e para você? Pois é, Moisés fez isso. E fica o exemplo. Por isso, na segunda nós vemos o tema para que eu te conheça. Vamos para a terça. Peço que me mostre a tua glória. Moisés fez um pedido bastante, vamos dizer assim, ousado, né? Ei, Deus, eu quero ver a tua glória. Deus diz: olha, meu amigo Moisés, as coisas não são bem assim, deixa eu te dizer como é que funciona. Ninguém conseguiria ficar vivo se visse a minha glória. Mas não se preocupe, eu vou dar um jeito aqui para você ver a minha glória. E aí Deus posicionou Moisés em um determinado lugar e disse: olha, eu vou passar por você. Eu vou colocar minha mão na frente para que não aconteça nada com você. Você vai ver as minhas costas, você vai ver a minha glória. E a minha glória é a minha bondade. Davi, a bondade de Deus é a glória dele. É. Nós vimos no estudo de terça-feira que a glória de Deus, ela é expressada naquilo que Deus é e faz por cada um de nós. A bondade de Deus nada mais é do que o seu caráter. E o caráter de Deus é santo, é perfeito, é lindo. O caráter de Deus expressa justiça, expressa amor.
E nós vemos isso de forma muito perfeita nos 10 mandamentos, que é a representação do caráter de Deus. E a gente vê ali que os 10 mandamentos, ele não impõe nada que seja ruim, danoso, prejudicial para mim e para você, não. Os 10 mandamentos promovem prosperidade, promove o bem, promove vida, promove liberdade de verdade. E isso é bom para mim e para você. Então, quando Deus diz, olha, a minha glória, a minha bondade, ele estava querendo dizer o seguinte, olha, meus filhos, meu amigo Moisés, tudo aquilo de bom que eu quero fazer com vocês é a minha glória. No dia eu até usei o exemplo de que a glória dos pais são seus filhos. E a depender de como os filhos vivam, se comportem, vai trazer ou não glória para os pais. Eu lembro de algumas ocasiões, de algumas pessoas chegarem para minha mãe e disse, mulher, que filhos abençoados são esses que tu tem? O que foi que tu fez? Qual foi a receita? Como foi a educação desse menino? Porque, olha, eles são uma bênção na igreja. Olha, o teu filho fulano prega, teu filho ciclano faz isso, a tua filha. E aí, o que é? Isso enche o coração dos pais. Traz à tona a ideia de que, nossa, eu venci. Eu consegui, eu alcancei a meta, eu cheguei lá. Valeu a pena. Ou seja, se sente de fato na glória. E com Deus não é diferente. A glória de Deus é expressada na bondade que Ele faz para comigo, para com você. A representação da sua lei, do seu caráter lindo, amoroso e perfeito. Moisés pediu para ver a glória. E Deus mostrou a sua glória. Moisés queria ver a glória de Deus para poder viver e seguir o exemplo de Deus, colocar em prática aquilo que Deus era, ou seja, a intenção de Moisés era se parecer com Deus. Moisés queria saber, tomar conhecimento para dizer, opa, é aí? Pronto, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou ser do mesmo jeito, eu vou lutar para alcançar esse nível. Eu vou correr atrás para ser igual. Era por isso que Moisés queria conhecer e saber a glória de Deus, para poder seguir o exemplo e glorificar a Deus por meio da sua vida. Vamos fazer isso também? Vamos aprender isso também com Moisés? Vamos sim. Tema de quarta-feira, Deus revela a si mesmo. A gente viu nesse estudo que os atos de Deus, o caráter de Deus, fala por si só. E quando Deus diz assim, revela a si mesmo, é porque de fato, tudo o que Ele é, já traz à tona essa verdade. O início do contexto trata ali de Deus convocando Moisés para ir subir ao monte. Olha, Moisés, vem até mim no Monte Sinai, suba ele bem cedo e traga as tábuas. As tábuas que você desceu quando eu lhe entreguei e você quebrou. Pois é, traga novas tábuas de pedra, porque eu vou escrever novamente a minha lei, o meu caráter. Moisés fez, de forma muito obediente. A gente viu aqui na quarta-feira também que foi expresso, né, o verso para memorizar. E a gente viu que quando Deus se revelou a Moisés, quando Deus trouxe à tona ali o verso para memorizar, que diz o seguinte, olha, ele passou diante de Moisés proclamando Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Deus estava trazendo à tona tudo o que de fato ele era e tudo de fato o que ele já tinha mostrado. Todas essas atribuições aqui, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a maldade, a rebelião. Deus já tinha feito tudo isso, não era nenhuma novidade para Moisés, não tinha nada aqui que fosse estranho a Moisés, do tipo, olha, não conhecia esse teu lado. Não, Deus já tinha mostrado. Por isso que o tema é Deus revela a si mesmo. Depois que Moisés escuta essas palavras, a atitude de Moisés é adorar. O contexto fala que Moisés se prostrou e reconheceu, é isso mesmo. Estou de acordo, é tudo verdade, o Senhor é tudo isso mesmo.
O Senhor é maravilhoso, é um Deus amoroso, é um Deus fiel, é um Deus misericordioso, perdoador. O Senhor é bom demais. E aí Moisés adorou. Moisés aceitou. Moisés se colocou em oposição de submissão, dizendo: é isso mesmo. O Senhor é tudo isso. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos que após Moisés ter esse momento com Deus, né, o tema foi o rosto resplandecente de Moisés. Moisés, quando saiu da presença de Deus, com as tábuas, né, com a nova aliança ali que Deus, mais uma vez, colocou em vigor, porque o povo tinha quebrado, né, com a adoração do bezerro, Moisés chegou diferente. A princípio, Moisés não percebeu nada de diferente, de novo, de mudança. Não foi algo que chamou a atenção de Moisés. Mas as pessoas que estavam no acampamento perceberam, dizer: opa, Moisés está diferente. E o que o contexto de quinta falou foi que a face de Moisés estava brilhando. Sabe por que a face de Moisés estava brilhando? Foi porque ele estava com Deus? Sim e não. Sim, porque de fato foi isso, e não porque não foi apenas por isso. Porque ele teve ali momentos com Deus em outras ocasiões e ele não ficou com a face brilhando. A razão pela qual Moisés voltou com a face brilhando foi porque, de fato, aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira foi que Moisés reconheceu quem ele era e o quão distante ele estava de Deus. E mesmo reconhecendo isso não o impossibilitou de desejar, de almejar, querer estar perto de Deus, querer conhecer a Deus, querer se parecer com Deus. Essa foi a primeira razão pela qual a face de Moisés ficou resplandecente e brilhando. A segunda é exatamente porque Moisés tinha se colocado em uma situação de submissão do tipo: Senhor, eu aceito. Eu vou obedecer. Eu vou viver aquilo que o Senhor me mostrou no nosso encontro. Aquilo que o Senhor me revelou, eu vou procurar fazer. Então, pelo fato de Moisés estar ali pronto para viver os planos e os desígnios de Deus, Moisés brilhou. E isso é apenas uma constatação do que vai acontecer comigo e com você. Eu até fiz a seguinte analogia, né, que existe um ditado, quem sabe você já ouviu falar, que diz o seguinte: algumas pessoas, às vezes, lidando com outras, dizem: rapaz, aquela já percebeu como fulano brilha? Como fulano tem um brilho especial? Como fulano tem uma coisa que, olha, tem um negócio ali. E esse negócio ali, esse brilho é exatamente a pessoa, a presença, a manifestação de Deus na nossa vida. Quando eu e você passamos mais e mais tempo com Deus, aprendendo a Deus, se expondo para Deus, contemplando a Deus, o que acontece é algo bastante natural. Nós abstraímos Deus para dentro de nós. E aquilo que ele prometeu na sua palavra, dizendo: e lhes imprimireis em vosso coração a minha lei, o meu caráter, ou seja, vocês terão a parte de mim dentro de vocês e vocês viverão regidos por essas normas, por esses preceitos, por esse caráter santo e que pertence a mim. É aí que a gente vai, de fato, estar brilhando, porque é como se a gente tivesse um pouquinho de Deus dentro de nós. E a glória de Deus, a luz de Deus, vai ser refletida por meio de nós. Nós vimos que isso foi bastante interessante, incomodou as pessoas. As pessoas ficaram com medo. Moisés estava brilhando. Estava diferente. Não era natural. As pessoas estavam assim meio receosas, mantendo distância. E a Bíblia falou que enquanto Moisés falava a palavra de Deus, ensinava, trazia à tona a aliança, cumpria a missão de Deus, ele deixava a sua luz brilhar, porque a luz não era dele, era de Deus. Mas a partir do momento que Moisés cessava, que não estava mais falando, não estava mais no ato do cumprimento da missão, o que era que Moisés fazia? Opa, vou cobrir aqui. Vou cobrir a glória de Deus. Por quê? Para não tornar a glória de Deus uma glória pessoal, uma glória própria. Moisés só permitia o brilho da sua face
quando estava representando a Deus. Porque Moisés entendia que toda honra e toda glória somente ao nosso Deus. Vamos brilhar por Jesus? Vamos resplandecer a glória de Deus? Esse é o convite que ele faz para mim e para você. E nós devemos sim brilhar por Deus para manifestar às outras pessoas e darmos testemunho às outras pessoas de tudo o que Deus é para nós e tem feito por cada um de nós. Agora vamos para o estudo adicional, o estudo da sexta. É um texto aqui que é muito importante. Eu vou ler para vocês agora e é dessa forma que a gente vai encerrar o nosso estudo. Passou aí já um bom tempo. Quem sabe você já esteja cansado. Eu peço para você aguentar só mais um pouquinho, a gente está chegando ao fim. Tá bom? Eu me empolgo, eu gosto muito desse momento. Então o texto diz assim, ó. Em um dia escuro, um menino e seu pai visitaram uma catedral. Enquanto olhavam para os vitrais com belas representações e diferentes histórias bíblicas, o sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou: Papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo, Jesus ou os discípulos, mas rapidamente respondeu: São cristãos. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: Crianças, vocês sabem quem são os cristãos? O garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu: Sei. Os cristãos são pessoas que brilham. Utilizando essa mesma linguagem, Jesus disse aos seus seguidores: Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. Eu pergunto a você: você quer ser uma bênção para Deus? Você quer viver uma experiência extraordinária nas mãos de Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer ser um agente de transformação na vida de outras pessoas? Você precisa brilhar. Davi, como é que eu vou brilhar? Eu tenho um interruptor, um botãozinho que vai acender? Não, não é assim. Você vai brilhar quando você seguir todas as etapas, os passos, os exemplos que o Papai do Céu deixou na palavra dele, representado ali na vida de Moisés. Veja, Moisés buscava a Deus. Moisés queria conhecer a Deus. Moisés queria ter um relacionamento mais profundo, mais intenso, mais íntimo com Deus. Moisés colocou as suas vontades e lá e disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Revela para mim qual é a tua vontade. Diz o que o Senhor quer. Diz o que é que te agrada, que eu vou fazer para glorificar o teu nome. Moisés entendeu Deus, conheceu Deus, viu a bondade de Deus, conheceu o caráter. Moisés estava ali em completa submissão, pronto para fazer a vontade de Deus. E fez. E por isso, brilhou. Que nós possamos ser cristãos que brilham, como aquele garotinho respondeu na sala de aula. Que a nossa luz brilhe, não para trazer honra, prestígio, elogios, algo para nós, não. Sempre para Deus. A glória e a honra é de Deus. A gente é só co-participante porque Deus permite que isso aconteça. Que a gente participe do processo. Que a gente se envolva, se engaje na vida, na salvação, no alcance de pessoas. Eu tenho buscado isso. Eu gostaria que você também buscasse. O meu testemunho é maravilhoso. É sem igual. E se você fizer, você vai gostar também. Então vamos juntos. Me ajude. Vamos brilhar por Jesus. Que a nossa luz brilhe. Brilhe a ponto de alcançar todas as pessoas. E que as pessoas, ao verem essa luz em nós, não enxerguem um brilho próprio, mas vejam o próprio Jesus refletindo em cada um de nós.
Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo. O tempo passou? Eu nem vi. Se você percebeu, peço perdão por isso. Mas, como eu já disse, eu sou apaixonado por esse momento. E aí o tempo voa e eu nem percebo. Nós vamos ter a última semana desse trimestre. Amanhã vai ser a última lição. E eu quero contar com a tua presença. Vamos fechar o estudo do Êxodo, desse livro tão extraordinário que nós, quem sabe, já conhecemos, mas não da forma que aprendemos durante esse trimestre. Foi diferente, foi especial. E com certeza o Papai do Céu falou ao nosso coração por meio desse livro. Então, vamos comparecer, vamos estudar e vamos, com certeza, ser abençoados por Deus. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Volta amanhã. Eu vou estar te esperando. É isso? Tchau, tchau.